muita imagem, né? Pra mim, tudo, o teatro não deixa de ser uma imagem pra mim. São quadros, pinturas. Aham. E cada cena, quando eu vou lendo a cena, e é muito doido assim, quando alguém me dirige essa peça pra mim, vou te mandar o texto. Se eu não conseguir ver imagens daquela primeira leitura, lógico que vão ser imagens que ela vai se transformando durante o processo. Mas se eu não conseguir já ver uma imagem, tipo uma abertura, uma primeira coisa, aí eu vejo a dificuldade daquele texto. Pô, e aí eu já vou, não é minha vibe, porque eu criei uma partitura de direção onde eu trabalho o movimento e a direção. E aí, se eu não sentir que é aquele caminho, eu vejo que não é para mim. Eu acho que aquele texto não é para mim. E é muito foda isso. Mesmo com as dificuldades do Não, texto. sim, tá? eu entendi, mas tem que dar aquele primeiro, aquele estalo de você, de alguma certa forma. E os espetáculos são muito assim, criados de espetáculos que às vezes são totalmente distintos, né? Sim. Você tem lá o Lupicínio com o Milton. Sim. Pô, incrível o espetáculo, ele o tempo inteiro no palco, cantando, tocando e falando, e com saídas que são teatrais, que eu acho que essa é a grande parada. Eu trabalhei com outro diretor, que foi o César Batista, que tem essa mesma... A escola de vocês é a escola, né? Então, cara, careta falar isso, mas assim, o caminho de vocês é tão distinto, mas a forma com que vocês operam, mesmo escolhendo caminhos totalmente diferentes, é igual. Tipo assim, mano, primeiro anda e respira. Sim. Primeiro anda e respira e vamos entender se isso aqui vai ser em círculo, se isso aqui é aqui. Como é que é a imagem para que eu possa trazer a partir do corpo desse ator a respiração, que esse texto saia? Né? E é muito interessante isso. E aí, dentro da sua trajetória, que daí agora você contando, puta, mano, esse lance da música e como você percebeu o corpo, que aquilo não precisava ser usado só no balé ou na dança, Sim. mas que é aquela ferramenta que era uma disciplina, né? Expressão corporal, sei lá, que a gente fazia na escola, que a gente fica fazendo as paradas exatamente para entender que, né? Onde é que puxa esse corpo aí? Xadã, esse corpo tá muito... E que a gente, como diretor, tem essa obrigação desse entendimento. Não que você tenha, por exemplo... Eu poderia ser um diretor e chamar uma pessoa só para esse lugar. Né? Só para fazer a preparação, direção de movimento. Né? Que hoje já se coloca nisso. A direção de movimento, que também é fundamental. Mas o diretor, às vezes, ele tem a marca... Mas a gente faz essa limpeza, a gente dá sentido, porque o ator, às vezes... Porque o grande problema, às vezes, do diretor, quando ele cria uma marca, mas ele não bota aquilo orgânico pro ator. E aí a gente tenta encaixar o que o diretor quer, trazer esse orgânico pro ator para ter esse sentido. Eu falo, Xadã, vai sentar ali naquela cadeira, você vai da sua maneira sentar na cadeira. Eu só me preocupo com a marca. Mas e o processo da sua ida até a cadeira, sabe? A gente qual o corpo? É rápido? É devagar? Para a história, é interessante você ir olhando a cadeira ou você só ir para a cadeira? Então, a gente também cria esse percurso, sabe? A gente entende essa movimentação desse jogo, esse caminho. Porque tem uma história. Até você chegar naquela cadeira, tem uma história. Tem um corpo, tem essa pausa, que é interessante também, que às vezes, eu acho que até daqui a pouco a gente vai chegar nesse assunto, né? Da pausa do teatro, né? Que o ator tem ainda essa questão. E alguns diretores também, mas alguns diretores entendem e necessitam dessa pausa. Fala isso muito da música, né? O silêncio também é música, né? É música. E eu acho que uma das grandes coisas que o amadurecimento do ator pode trazer pra gente, da atriz, é entender a sutileza da valorização desses espaços, que na maioria das vezes, onde a história é contada. Sim. Você foi um cara que me ajudou muito. A gente fez esse último espetáculo, né? Que é o Cama de Gato, um espetáculo onde tinha uma narração muito intensa que ia de A a B, né? Esse cara ia do auge da loucura dele para a história sendo contada no início em uma questão de segundos. E como que esse olhar que você traz, tanto da movimentação de corpo, quanto desses tempos, que não necessariamente são tempos cotidianos. Isso também, eu ia até te perguntar isso. Pedir para você falar um pouco sobre isso, né? Para a galera que tá vendo. Sobre a diferença do que é você... quando a gente tá falando assim, por exemplo, Favela é uma peça que ela tem uma
uma estética realista e naturalista. Sim, né? sim. Mas isso não quer dizer que seja cotidiano. Cotidiano é um tempo diferente. Fala um pouco sobre esse tempo mesmo do teatro e como às vezes você pode parar e botar a pessoa olhando para lá e falar tudo para lá, sendo que a outra pessoa tá aqui, não ter essa... É porque, na verdade, assim, às vezes o ator questiona muito essa coisa do tempo, né? Da pausa, né? Do silêncio. Só que, assim, se você analisar, não é o cotidiano, mas é muito a gente. Porque a gente... E hoje em dia é muito momento. Eu posso estar andando aqui no shopping, né? Correndo, andando, mas vai chegar uma hora que eu vou parar para saber para onde eu tenho que ir. Sabe, o que eu tenho que fazer? Porque nem eu cheguei, quando eu cheguei, eu parei e falei assim, onde fica o lugar? E eu tive que parar, eu tive uma pausa interna. Na verdade, a gente só externiza o que a gente pensa, essa pausa interna. Que aí eu tô aqui falando, mas aí eu vou parar e olhar para lá. E eu começo a avaliar as pessoas. Eu olho as pessoas até eu voltar. E eu volto para cá, para esse assunto, sabe? E esse é esse jogo. E que alguns atores ainda não têm esse lugar. Até entendo pelo estilo, né? O teatro... a gente, quando aprende a fazer teatro, a gente tem ritmo, dinâmica, vai. Cuidado com a barriga. E aí mistura a barriga, né, com o silêncio. São coisas diferentes. Que aí talvez seja... Desculpa a interrupção, porque eu venho pra ter aula de graça, né? É a diferença entre você o tal do estar preenchido ou não. Né? Porque às vezes uma caminhada de um passo não preenchida leva mais tempo do que aquela caminhada lenta, totalmente conectada, que o cara cruza o palco, demora 5 minutos para cruzar o palco. E cada passo desse cara te conduz, né? Sim. O silêncio vazio ou... Você deu esse exemplo, que acaba sendo uma linda cena, né? Imagina uma discussão, né? Vamos trazer esse exemplo, assim. Tá um casal discutindo, uma relação bem intensa, e aí ele fala, eu vou me matar. Se você não ficar comigo, eu vou me matar. Ela se mata, sai. Isso ele tá de um lado do palco. Essa passagem dele atravessando o palco em silêncio, se ele atravessar, fica até arrepiado, se ele atravessar o palco num foco, e aí a gente vê do outro lado do palco uma mesinha com uma arma, essa passada é muito interessante, e esse silêncio é muito interessante para o público e para o ator. Porque aí é lúdico. Aí, quando ele chega onde ele tem que chegar... Você não precisa nem mostrar. Apagou a luz. Blackout. E aí a gente faz toda essa coisa. E aí abre uma proposta para o público também pensar e criar um clímax também, né? Esse suspense do que... Será que ele vai se matar? Não faz isso. E dá o tempo do telespectador também raciocinar junto, assim. E preencher os espaços também, não é? É porque, assim, caramba... E é a hora de desligar a chave, porque o público também liga essa chave do seu eu, de repensar. Pô, eu também falei isso, eu também fui assim nessa relação, eu fui tóxico, eu fui sensível, eu fui inseguro, eu fiz alguma coisa, que é o tempo do público e o tempo do artista, né? Essa passada. Porque tem isso, às vezes a gente fica... O nosso tempo biológico e orgânico, muito de ator isso. Pô, tem dia que às vezes eu desço e falo, puta, arrebentei. Aí você vinha e falava, caramba, Xadã, porra, faltou... E às vezes dias que eu tava incomodado, ruim, assim, tendo que tirar cada segundo. Isso aí é meio estranho, a galera, puta, hoje foi... Sim, então, essa afinação entre o que você acha que tá expressando e o que você tá expressando... É muito doido esse tempo, às vezes, inclusive as contradições, que eu acho que é interessante também. E que é diferente de barriga, né? Porque eu acho que barriga são espaços... é o ritmo. É a hora que o cara olha pro lado. O cara se mexe na poltrona, né? Na verdade, a barriga é um silêncio não preenchido. Ou então preenchido demais... E aí dá uma barriga. Que você também vê, não é preenchido, né? Que acaba não sendo preenchido porque você teve... É tipo, tô perdido, não sei qual o ritmo da cena. Que é importante também a gente entender qual o ritmo da cena. Porque cada cena tem um ritmo. Em um espetáculo de 1h30, não é o mesmo ritmo. Não. E às vezes é interessante. Se eu começo um espetáculo aqui, com essa energia aqui, e tem um momento que eu desço, é interessante pro espetáculo.
Às vezes a barriga também é interessante. Que, é a hora que não é barriga, na verdade. Que, na verdade é um desenho de... É igual um show. Você vai pro show, você tem uma música em si, introdução, igual um filme. Tem que ter um movimento, né? Senão não... Até nessas contradições de, tipo assim, às vezes uma cena que seria uma briga, em vez de você bota as pessoas próximas, distancia elas, né? Você cria uma tensão diferente. E essas linguagens são muito, muito boas e são muito nítidas, assim, né? Você falou dessa tensão. Favela, eu acho que era um grande exemplo disso, que era uma peça que tinha um astral muito foda, com grandes atores, com uma comédia foda. E você tinha umas horas ali, a história do... Ai, meu Deus. A história do Marcelo, do personagem do Juvenal. A história do Juvenal ali com a Renata, com a Suelen, né? Tinha aquele peso com a mãe, com aquela coisa. Aí você tinha aquela coisa cômica ali do núcleo da igreja, mas que também tinha horas que tinha uma coisa... E aquela mensagem ali também do Murilo com o Geomar, que acabava a peça e a galera falava assim, meu Deus, o que tá... E de forma... não careta, sabe? Que eu sempre vejo isso e é uma coisa que sempre me admirou muito em você. E foi um encontro para mim também, que é essa tua não glamorização intelectual. Sim. Intelectualoide, porque intelectual é uma coisa legal. Você é um grande intelectual, né? Mas você sempre foi um cara totalmente desconectado de uma certa soberba que nós, artistas, temos. E eu me incluo nessa parada. É isso aqui que a gente frequenta, são esses espaços que nós estamos, são esses textos que os diretores fodas fazem. E você é um cara que, para mim, sempre foi muito disruptivo nesse sentido. Porque hoje eu vejo muitos espetáculos com linhas... Não vou falar que são suas e tal, mas assim, que tem uma linguagem de você com uma galera que propôs coisas novas e apostas novas. E hoje o mercado tá muito dentro desse lugar, que eu vi você sendo grandes precursores com o seu time. Que é essa coisa dessa... Mano, é sobre contar história. Sim. Todo esse negócio que tem em volta beleza, é legal. Glamour, a fama, o dinheiro, os nomes, aquela reunião que a gente vai com a galera. Nossa, galera, pô, foda, aniversário que a gente foi, pô, babadão. Maneiro. Mas... Isso famoso tudo, network. Isso tudo só acontece na intenção de contar uma boa história, porque na hora do play, não interessa se é o Márcio Vieira ou se é o Sheriff Neves, não interessa.